Boa noite. Estou aqui hoje para apresentar o meu plano de aula, que tem como tema o estudo da geometria euclidiana, usando a história da matemática como metodologia de ensino da matemática. Nesta aula, vamos falar um pouco a respeito das figuras geométricas, da congruência de triângulos, polígonos e representação das figuras geométricas. Iniciaremos nossa aula falando um pouco da história da matemática egípcia, onde no Antigo Egito o homem foi capaz de grandes realizações, dentre elas a construção das pirâmides, a invenção de um calendário solar, a criação de um sistema de numeração. As pirâmides eram templos que os faraós mandavam construir para lhe servir de túmulo. As maiores pirâmides do Egito, as pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos, são conhecidas como as pirâmides de Gizé, pois ficam nas proximidades da cidade de Gizé. A maior das três, a pirâmide de Quéops, possuindo 143 metros de altura e tendo por base um quadrado de 234 metros de largo. As pirâmides revelam que os egípcios possuíam técnicas de engenharia bastante avançadas para a época. No entanto, a construção desses monumentos pertence a um mistério até os dias de hoje, pois não existem registros históricos que apresentem detalhadamente as técnicas utilizadas pelos engenheiros do Egito Antigo. Vamos agora estudar um pouco as pirâmides. Toda pirâmide triangular recebe o nome do tetraedro. Quando o tetraedro possui como face triângulos equiláteros, ou seja, que possui três lados de medidas iguais, ele é denominado regular. Ou seja, aqui mostra um pouco da figura de uma pirâmide triangular, de base triangular, é conhecida como tetraedro. Ou seja, que possui três lados de medidas iguais. Ele é denominado regular, onde todas as faces das arestas e as arestas são congruentes. A reunião com base de duas pirâmides quadrangulares resulta no octaedro, ou seja, a junção de duas pirâmides desse tipo resulta nesse octaedro, ou seja, a junção de duas pirâmides. Quando a face das pirâmides são triângulos equiláteros, o octaedro é regular. Vamos agora falar um pouco da classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Um triângulo equilátero que possui seus lados iguais, todos os lados iguais, é conhecido como um triângulo equilátero. Um triângulo isósceles, ele possui dois lados diferentes, onde a base é mais pequena. E um triângulo escaleno possui todos os lados diferentes. Ou seja, todos os seus lados são de medidas diferentes. Agora vamos observar que um triângulo acutângulo é um triângulo onde seus ângulos internos medem menos que 90. Um triângulo retângulo é um triângulo quando os ângulos internos têm medida igual a 90. E um triângulo obtusângulo é quando os seus ângulos internos têm medida maior que 90. Agora vamos falar um pouco da congruência. A congruência em geometria está relacionada à forma e ao tamanho das figuras. Dizemos que duas figuras são congruentes quando elas possuem a mesma forma e tamanho. Vejamos agora um exemplo de congruência de triângulos. Seja um triângulo ABC isósceles de base AC
Determine x, sabendo que o lado AB mede 2x menos 7 e o lado BC mede x mais 5. Vamos resolver essa equação para obter o resultado de x. Então, assim, sendo AC a base do triângulo isósceles ABC, então AB e BC são iguais. Logo temos que AB é igual a BC. Então temos que 2x menos 7 é igual a x mais 5. Dessa forma teremos que 2x trazendo o x para antes da igualdade, trocando de sinal, fica dessa forma, 5, passando o 7, o menos 7, para depois da igualdade, fica com o sinal trocado, fica 5 mais 7. 2x menos x, fica x e dá igual, 5 mais 7 dá igual a 12. Então temos que A e B e C medem 12 unidades de comprimento. Bom, pessoal, como a aula de hoje falamos muito a respeito de sólidos geométricos, irei representar para vocês algumas formas, como o prisma reto, o cilindro, um cubo e o cônico. O cubo, pessoal, como vocês podem ver, ele possui 8 faces, 6 vértices, o cubo possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, que são exatamente essas partes aqui. E como vocês podem ver, o octaedro regular, que eu já falei anteriormente, ele possui 8 faces, que são exatamente essas faces aqui, 6 vértices, que são esses pontos aqui, da junção das duas arestas, ou seja, 3, 4 ou mais, dependendo da quantidade de aresta que possui o sólido, e 12 arestas, que são exatamente o que liga as vértices. E usaremos também a construção de alguns sólidos geométricos. Usaremos a construção de alguns sólidos geométricos feito com palitos de churrasco e massa de modelar. Aqui a figura que pode ser construída pelos meus futuros alunos. E através disso trabalharemos mais em cima desses sólidos geométricos. Então, pessoal, foi isso, minha apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.